Olá, gente, sejam muito bem-vindos. Mais um dia, que nos encontramos na nossa sala de leitura. E hoje é a nossa sala de número 177. Estamos ao vivo, normalmente 5h57 da manhã. Já de propósito é um horário que eu escolhi, porque é o dia começando bem cedo e antes dos outros compromissos. É uma estratégia para que possamos estar juntos todos os dias na Bíblia. Eu espero que você que está aí do outro lado também desenvolva a sua estratégia para uma rotina, um hábito saudável de estar todos os dias na Bíblia. Seria bom que você fizesse isso também antes dos seus compromissos. Você já tem aí o seu horário de trabalho, algumas atividades diárias, então você encaixa a leitura da Bíblia antes dessas atividades ou em um intervalo, um horário que você sabe que vai estar livre ou um pouco mais livre, todos os dias. Porque se você estiver conosco todos os dias, dedicando aí esses 40 minutos, às vezes 1 hora, em um ano você vai ter lido a Bíblia toda. Quem está chegando agora, quem é novo por aqui, você segue, hoje é o dia de número 177, você segue até o final, 365, depois você vai ter que continuar. Quem está conosco desde o primeiro dia vai concluir no final do ano e você continua por mais 175 dias, assim você também vai concluir. Então, é um plano anual que em um ano você vai ter lido a Bíblia toda, tá bom? Bom, hoje nós vamos continuar lendo, o livro de Esther. Nós paramos no capítulo 6, nós vamos ler a partir do capítulo 7. Vamos fazer uma oração. Senhor, obrigado por essa manhã, para quem está conosco ao vivo, por esse encontro aqui com a Tua Palavra, por esse clube de leitura. Agradecemos ao Senhor por Tua bondade e misericórdia e pedimos que mais uma vez o Senhor fale ao nosso coração, abra o nosso entendimento. Oramos em nome de Jesus. Amém. Vou colocar aqui a Bíblia na tela e a gente segue. Só ativar aqui o meu retorno. Não esquece de dar o like aí, de clicar no joinha. Tá faltando algumas pessoas clicarem. Clica aí no joinha. Mostra aí para o YouTube que você está gostando desse vídeo, que aí ele vai sugerir e vai entregar para outras pessoas também. Pronto, por aqui já está tudo ok. Então vamos à leitura. Esther capítulo 7, vamos ler a partir do versículo 1. Até ontem nós lemos o momento em que Esther convidou o rei para um banquete por estratégia, porque ela queria falar para o rei o que Hamã tinha planejado, aniquilar, matar de uma vez por todas todos os judeus, homens, mulheres, jovens, crianças, velhos, todos. E o rei tinha assinado um decreto apoiando este plano de Hamã. Então, Esther, ela reúne todo a nação judia, onde tivesse um judeu, foi dito para que eles se consagrassem ao Senhor, se humilhassem diante do Senhor, jejuassem, porque ela ia buscar um favor do rei, Não poderia ninguém entrar diante do rei sem ser convidado. Ela fez isso, a primeira parte, ok, deu tudo certo, e agora ela está para fazer um pedido de ajuda, de socorro. Alguma coisa tem que ser feita para que a nação não seja aniquilada. E como isso vai ser resolvido? Em um banquete. Ela chama o rei e Hamã. Primeiro dia, não fala nada, pede para que eles voltem no segundo dia, e nós vamos ver a continuação aqui da história. Capítulo 7. Assim vieram o rei e Hamã para o banquete com a rainha Esther. E o rei disse novamente a Esther, no segundo dia do banquete do vinho: qual é a tua petição, rainha Esther? E te será concedida. E qual é o teu pedido? E ele será atendido. Até a metade do reino. Versículo 3.
Então respondeu a rainha Ester e disse: Se tem achado favor à tua vista, ó rei, se aprouver ao rei que a minha vida seja dada diante da minha petição, e o meu povo diante do meu pedido. Então, quando o rei falou, qual é o seu pedido? Ela falou, olha, se agradar ao rei, se o rei aprovar, a minha petição é pela minha vida e pelo meu povo. Pela minha própria vida e pelo meu povo. Versículo 4. Porque fomos vendidos, eu e o meu povo, para sermos destruídos, para sermos mortos e para perecer. Mas se tivéssemos sido vendidos como servos e servas, eu teria segurado a minha língua, embora o inimigo não pudesse compensar a injúria do rei. Então ela está falando, nós somos vendidos para sermos mortos. Se a gente tivesse sido vendido como escravos, né, como servos, tudo bem, eu até ficaria quieta. Versículo 5. Então o rei Assuero respondeu e disse à rainha Ester: Quem é ele? E onde está aquele que ousou presumir no seu coração fazer assim? Quem vendeu vocês, né? Como assim? Quem é esse que presumiu isso? E Ester disse: O adversário e inimigo é este iníquo Ramã. Então Ramã ficou temeroso diante do rei e da rainha. E o rei, na sua ira, levantando-se do banquete do vinho, adentrou o jardim do palácio. E Ramã se pôs em pé, para fazer pedido à rainha Ester pela sua vida, porque viu que já o mal lhe estava determinado pelo rei. Quando Ramã viu que o rei se levantou irado, ele foi implorar para Ester pela vida dele, já sabia que o rei ia matá-lo. Versículo 8. Então o rei retornou do jardim do palácio para o local do banquete de vinho. E Ramã estava caído sobre o leito que estava Ester. Então disse o rei: Porventura quereria ele também forçar a rainha, diante de mim nessa casa? Saindo esta palavra da boca do rei, eles cobriram a face de Ramã. Então o rei saiu um pouquinho. Quando ele volta, está lá Ramã debruçado, né, sobre o leito de Ester. Mas porque ele se deitou ali para se humilhar diante de Ester, né? Aí o rei viu ele deitado na cama dela e falou: por acaso você também agora quer possuir a minha mulher? Aí os homens colocaram um saco na cabeça dele, né? Cobriram a cabeça dele. Versículo 9. E Harbona, um dos camareiros, disse diante do rei: Eis que também a forca de 50 côvados de altura que Ramã fizera para Mardoqueu, que havia falado o bem para o rei, está junto à casa de Ramã. Então o rei disse: Enforcai-o nela. Assim, eles enforcaram Ramã na forca que ele havia preparado para Mardoqueu. Então foi a ira do rei pacificada. Quer dizer, naquele momento, Harbona aproveitou para falar: rei, inclusive tem uma forca lá do lado da casa de Ramã, 50 côvados de altura, e essa forca ele construiu para matar Mardoqueu. Sabe aquele Mardoqueu que descobriu a conspiração de dois homens que queriam matar o rei? Então, Ramã estava querendo matar Mardoqueu. Aí o rei falou: então enforca ele nessa forca. Aquele ditado, né? O feitiço virou contra o feiticeiro. Aconteceu com Ramã. Ester, capítulo 8. Naquele dia, deu rei Assuero à rainha Ester a casa de Ramã, o inimigo dos judeus. E Mardoqueu veio diante do rei, porque Ester havia declarado quem ele era. E o rei retirou o seu anel, o qual ele tinha tirado de Ramã, e deu a Mardoqueu. E Ester pôs Mardoqueu sobre a casa de Ramã. E Ester falou mais uma vez diante do rei, e caiu aos seus pés, e com lágrimas suplicou para afastar a maldade de Ramã, o Agagita, e o plano que ele tinha preparado contra os judeus.
Então o rei estendeu o cetro de ouro em direção a Ester. E Ester levantou-se e se pôs em pé diante do rei e disse: Se aprouver ao rei, se tem achado favor à sua vista, e se esse negócio é reto diante do rei, se eu lhe agrado aos seus olhos, escreva-se que revoguem as cartas elaboradas por Ramã, o filho de Hamedata, o Agagita, as quais escreveu para destruir os judeus que estão em todas as províncias do rei. Pois como resistirei ver o mal que virá ao meu povo? Ou como resistirei ver a destruição da minha parentela? Então o rei Assuero disse à rainha Ester e ao judeu Mardoqueu: Eis que dei a Ester a casa de Ramã, e a enforcaram sobre a forca, porque ele lançou a sua mão contra os judeus. Escrevei vós também para os judeus como preferirdes, em nome do rei, e selai-o com o anel do rei, porque o escrito que é feito em nome do rei e é selado com o anel do rei, homem nenhum pode reverter. Então é o seguinte, deixa eu te explicar isso aqui. Quando havia um decreto real e selado com o anel do rei, selado era o seguinte: pegava um pouco de cera derretida, derramava naquela carta e vinha com o anel que tinha a gravura e selava, né? Era como se fosse um carimbo nos dias de hoje, né? O carimbo do rei. Então, aquele decreto elaborado por Ramã não poderia ser revogado. Uma vez que tinha um decreto assinado pelo rei, não poderia ser revogado. Não tinha como revogá-lo. Mas o que o rei falou? Olha, eu não mandei enforcar Ramã por ele ser um inimigo dos judeus? Então, escreva um decreto em meu nome e assine com o meu anel, sele com o meu anel, falando o que vocês quiserem. Ele deu a dica: eu não mandei matar um homem que se levantou contra os judeus? Assine aí, escreva aí, fale o que vocês quiserem para o seu povo. Diga que eu estou autorizando eles fazerem o que eles quiserem com os inimigos. Por quê? Quem iria matá-los naquele dia determinado? No único dia, naquele mês, havia um decreto que o povo persa poderia matar os judeus. E o rei mandou matar um do povo persa por se levantar contra os judeus. Então, o rei disse: escreve aí alguma coisa na defesa de vocês, assina com o meu anel, e o que vocês escreverem não vai ser revogado. Versículo 9. Então foram chamados os escribas do rei naquela hora, no 3º mês, que é o mês de Sivan, no seu 23º dia, e foi escrito de acordo com tudo o que Mardoqueu ordenou aos judeus e aos tenentes e aos vice-reis e governantes das províncias, que são desde a Índia até a Etiópia, 127 províncias, para cada província de acordo com a sua escrita, e para cada povo segundo a sua língua, e para os judeus de acordo com a sua escrita e de acordo com a sua língua. E ele escreveu em nome do rei Assuero e selou isso com o anel do rei, e enviou cartas por mensageiros em lombo de cavalo e montadores de mulas, camelos e dromedários novos, nos quais o rei concedeu aos judeus que estavam em cada cidade que se reunissem e se levantassem pela sua vida. Então, o que estava escrito na carta? Dando autoridades para eles, para que eles se levantassem pela sua vida, ou seja, se defendessem, para destruir, matar e fazer perecer todo o povo da província que quisesse lhes atacar, tanto pequenos como mulheres, e que saqueasse os seus despojos por uma presa. Em um dia, em todas as províncias do rei Assuero, a saber, no 13º dia do 12º mês, que é o mês de Adar. A cópia do escrito para um mandamento a ser dado em cada província foi publicada a todo o povo, e para que os judeus estivessem preparados para aquele dia, para se vingarem dos seus inimigos. Assim, saíram os mensageiros que montavam em mulas e camelos
apressados e pressionados avante pelo mandamento do rei. E o decreto foi dado no palácio de Susã. E Mardoqueu saiu da presença do rei em vestes reais, de azul e branco, e com uma grande coroa de ouro, e com uma vestimenta de linho fino e púrpura. E a cidade de Susã regozijou-se e alegrou-se. Os judeus tinham luz e alegria, e regozijo e honra, e em toda a província e em toda a cidade, aonde chegou o mandamento do rei e o seu decreto, os judeus tiveram alegria e contentamento, um banquete e um bom dia. E muitos do povo da terra se tornaram judeus, porque o medo dos judeus lhes sobreveio. Então veja, o decreto era: os outros povos estão autorizados a matarem os judeus e saquear os seus bens. Qual o segundo decreto? Os judeus vão se defender. Se vocês tentarem matá-los, eles vão se defender. Inclusive, o rei mandou enforcar o primeiro inimigo. O primeiro que se levantou contra os judeus morreu enforcado. Os judeus estão autorizados a resistirem e a matarem e a saquearem agora os seus bens. O que aconteceu? Quando os povos ficaram sabendo disso, muitos deles se converteram ao judaísmo, vamos dizer assim, né? Eles, a partir daquele momento, falaram: então agora eu sou judeu. Agora eu passo para o lado dos judeus. Capítulo 9. Ora, no 12º mês, isto é, o mês de Adar, no 13º dia do mesmo mês, quando se aproximava o momento da execução do mandamento do rei e do seu decreto, no dia em que os inimigos dos judeus esperavam ter poder sobre eles, embora isso fosse tornado ao contrário para que os judeus tivessem domínio sobre aqueles que os odiavam, os judeus se reuniram nas cidades, em todas as províncias do rei Assuero, para lançar mão sobre os tais que procuravam o seu mal. E homem nenhum conseguiu resistir-lhes, pois o medo deles sobreveio a todos os povos, e todos os governantes das províncias, e os tenentes, e os vice-reis, e oficiais do rei ajudaram os judeus, porque o medo de Mardoqueu lhe sobreveio. Porque Mardoqueu foi grande na casa do rei, e a sua fama se espalhou por todas as províncias. Porque o homem Mardoqueu tornou-se maior e maior. Assim, os judeus feriram todos os seus inimigos a golpes de espada, com matança e com destruição, e fizeram o que fariam aqueles que lhes odiavam. E no palácio de Susã, os judeus mataram e destruíram 500 homens, e a Parsandata, e a Dalfon, e a Aspata, e a Porata, e a Adalia, e a Aridata, e a Farmasta, e a Arisai, e a Aridai, e a Vaizata, e os 10 filhos de Ramã, os filhos de Ramedata, os inimigos dos judeus, mataram. Porém, ao despojo não puseram a mão. Naquele dia trouxeram diante do rei o número daqueles que foram mortos no palácio de Susã. E o rei disse à rainha Ester: no palácio de Susã, os judeus mataram e destruíram 500 homens. E os 10 filhos de Ramã, o que terão feito eles no resto das províncias do rei? Agora, qual é a tua petição? E ela te será concedida. Qual é o teu outro pedido? E ele será feito. Então o rei chegou e falou para Ester: Ester, pronto, mataram 500 no palácio, mataram os 10 filhos de Ramã, e o que mais eles devem ter feito por aí, os judeus? Já houve a vingança, já está resolvido, seu povo não morreu, e o que mais você quer que eu te faça? Então disse Ester: se aprouver ao rei que seja concedido aos judeus que estão em Susã fazerem amanhã também, de acordo com o decreto deste dia, que os 10 filhos de Ramã sejam enforcados nas forcas. E o rei ordenou que isso fosse feito, e o decreto foi dado em Susã. E eles enforcaram os 10 filhos de Ramã. Os judeus que estavam em Susã se reuniram também no 14º dia do mês de Adar,
e mataram 300 homens em Suzã. Porém, ao despojo não lançaram a sua mão. Todavia, os outros judeus que estavam nas províncias do rei reuniram-se e se levantaram pelas suas vidas e tiveram descanso dos seus inimigos e mataram dos seus adversários 75.000. Porém, ao despojo não lançaram suas mãos. No 13º dia do mês de Adar e no 14º dia do mesmo mês descansaram e fizeram no dia de banquetes e júbilo. Contudo, os judeus que estavam em Suzã se reuniram no 13º dia e no 14º dia. E no 15º dia eles descansaram e fizeram dia de banquetes e de júbilo. Portanto, os judeus das vilas que habitavam nas cidades não fortificadas fizeram do 14º dia do mês de Adar um dia de júbilo e de banquetes, e um bom dia, e de envio de porções uns aos outros. Então, nesse dia eles fizeram um dia de banquete, de alegria e de ação de graças, festa de ação de graças, né? Sabe como é, né? Festa de ação de graças, que um dá um prato para o outro, enfim. Versículo 20. E Mardoqueu escreveu todas essas coisas e enviou cartas a todos os judeus que estavam em todas as províncias do rei Assuero, aos de perto e aos de longe, para estabelecer isso entre eles, para que pudessem celebrar o 14º dia do mês de Adar e no 15º dia do mesmo e no 15º dia do mesmo anualmente, como os dias em que os judeus tiveram descanso dos seus inimigos, e como o mês que se lhes mudou a tristeza em alegria, e de lamento e de luto em dia de festa, para que os fizessem dias de banquetes e de júbilo, e os enviasse porções uns aos outros e presentes para os pobres. E os judeus se encarregaram de fazer como haviam iniciado, e como Mardoqueu lhes havia escrito, porque Ramã, o filho de Hamedata, o Agagita, o inimigo de todos os judeus, havia planejado contra os judeus para destruí-los, e havia lançado o pur, isto é, a sorte, para consumi-los e para destruí-los. No entanto, quando Ester veio diante do rei, ele ordenou por cartas que o seu plano iníquo, o qual ele maquinou contra os judeus, recaísse sobre a sua própria cabeça, e que ele e os seus filhos fossem enforcados na forca. Por isso, chamaram aqueles dias de Purim, por causa do nome Pur. Portanto, por todas as palavras desta carta e daquela que eles haviam visto acerca desta questão e que lhes havia chegado, os judeus ordenaram e tomaram sobre si e sobre a sua semente e sobre todos os que se achegassem a eles, de modo que não houvesse falha, e que eles celebrariam esses 2 dias, conforme seu escrito e de acordo com o tempo marcado a cada ano, e que estes dias deveriam ser lembrados e celebrados por cada geração, cada família, cada província, cada cidade, e que esses dias de Purim não deveriam falhar dentre os judeus, nem o seu memorial perecer da sua semente. Então Ester, a rainha, filha de Abiail, e o judeu Mardoqueu escreveu com toda a autoridade para confirmar essa segunda carta de Purim. E ele enviou as cartas para todos os judeus, para 127 províncias do reino de Assuero, com palavras de paz e verdade, para confirmar esses dias de Purim e nos seus tempos determinados, como o judeu Mardoqueu e a rainha lhes tinham ordenado e como eles tinham decretado por si e pela sua semente acerca dos jejuns e do seu clamor. E o decreto de Ester confirmou estas questões de Purim e ele foi escrito no livro. Então tornou-se um feriado nacional. O povo judeu comemora, né? Assim como nós comemoramos, temos festas, temos feriados nacionais e algumas festas regionais, tradicionais, como aqui no Nordeste, por exemplo, para quem está acompanhando conosco ao vivo, esse final de semana que passou foi um final de semana de festa, foi um feriado muito, muito comemorado aqui no Nordeste, né? É a festa da colheita do milho, a entrada de um novo semestre, enfim, tem toda uma tradição
tem toda uma tradição, acendem fogueiras, né? É claro que, infelizmente, às vezes há um sincretismo religioso, né? Essa data, essa festa, que é uma festa tradicional, uma cultura caipira do povo interior, acabou sendo assaltada por uma religião onde introduziram santos, enfim, e tantas outras coisas. Não quero entrar aqui no mérito, né, dessa questão, mas tradicionalmente, estudando a raiz das festas, dessa festa é até uma festa bonita, muito bem comemorada, até o real significado de acender uma fogueira nessa data, tá? Nessa data, tradicionalmente, é porque anunciaria um nascimento. A gente teria que voltar nos tempos bíblicos. Eu não sei se você já ouviu falar realmente, né, sobre a festa, que é o feriado de São João. Esse São João, quando se fala sobre o feriado de São João, tradicionalmente, né, puxando realmente lá no início, não é o João discípulo de Cristo. Esse João, tradicionalmente, é o João o Batista, o João que é primo de Jesus. Deixa eu explicar isso aqui para vocês, para te ajudar um pouquinho nisso. Inclusive, eu tenho até um vídeo lá na plataforma Renovação da Mente, um vídeo de meia hora, explicando com mais detalhes sobre festa junina. O que acontece? João, ele nasceu 6 meses antes de Jesus. Você já sabe disso, nós já lemos isso na Bíblia juntos, tá? Quando o anjo anunciou no 6º mês de gestação de Isabel, que anunciou, falou com Maria, né? Falou com Maria que a prima dela já estava grávida de 6 meses, né? A Bíblia diz que no 6º mês de gestação de Isabel, então Isabel ficou grávida de João, certo? No 6º mês de gestação de Isabel, o anjo falou com Maria: olha, não temas, o filho que virá de você, ele é o Cristo, etc e tal, e sua prima também está gestante, e o que vai nascer dela é o que vai preparar o caminho, etc e tal. Então, 6 meses depois nasceria Jesus, né? 6 meses depois nasceria Jesus. Enfim, então pegam essa data aí, esses 6 meses, que seria do nascimento de Jesus, em datas, gente, não exatas, tá? A Bíblia não fala que foi dia 25 de dezembro que Jesus nasceu, mas em organizações de festas, tradicionalmente colocaram o seguinte: bom, então, o dia de João o Batista vai ser o dia 24 de junho. E depois de 6 meses vai ser o dia de Cristo. Aí o acender de uma fogueira, tradicionalmente, era para anunciar um nascimento, tá? Não era acender uma fogueira para o santo, o São João Batista. Era um rito tradicional, anúncios tradicionais, que apontavam para 6 meses de dias mais longos por causa do tempo que viria. Os 6 primeiros meses do ano eram 6 meses mais curtos por causa da época, por causa da posição do sol, etc e tal. Os 6 meses em diante seriam dias mais longos, onde o sol demoraria mais para se pôr, estudando tempos e épocas. Enfim, são coisas de homens, são ritos de homens. E até uma coisa bonita, tradicionalmente falando, né? O problema é que assaltaram essas datas, né? E foram colocando santos no meio, entrou sincretismo religioso, entrou oferendas, e foi entrando tantas coisas aí. Bom, cristão não é dado a superstições. Então, eu estou no Nordeste, eu não comemorei o São João, né? O santo. Eu não acendi fogueira para santo, eu não fui em quermesse onde tinham coisas oferecidas para o santo, participar, não. Mas tradicionalmente, eu não tive oportunidade, foi muito corrido esse mês para mim, mas tradicionalmente
Tradicionalmente, se eu tivesse um período mais tranquilo, eu teria até ido em alguns encontros regionais que teve aqui, onde montaram maquetes para falar a história da cidade, pessoas vestidas a caráter de forma caipira, oferecendo as comidas do local, milho assado, canjica, mungunzá, barracas que estavam vendendo um potinho de munguzá por R$ 5, sabe? Eu teria pegado a Cris aqui, minha esposa teria dado uma volta na cidade, né? Parado em uma dessas barracas, normalmente, normal, uma festa tradicional, para mim, mas, né? É como diz a Bíblia lá, a gente ainda vai passar por uma leitura lá no Novo Testamento que fala sobre essas coisas de festas e coisas oferecidas, e vocês vão entender que o que faz a diferença não é o que está ali, né? Mas é a nossa fé. Bom, então, essa festa aqui que nós estamos lendo hoje, a festa do Purim, ela nasceu por quê? Porque tinha um dia determinado, que foi o dia do Pur, o dia que lançaram sorte para matar os judeus. E nesse dia não houve sorte. Aliás, não houve morte, né? Nesse dia houve resistência e vitória e comemoração. Então eles colocaram Purim. Ao invés de ser o dia do Pur, o dia da morte, vai ser o dia do Purim, vai ser o dia de festa. E como Mardoqueu ele era um governante ali, ele colocou no calendário, ele colocou nas comemorações anuais. Então, o 14º dia e o 15º dia do 12º mês será o dia de celebrarmos. Vai ser um dia de festa para nós por todos os anos. É aí que nasceu a festa do Purim. Pastor, na minha igreja, eles comemoram a festa do Purim. Eu não comemoro, porque eu não sou judeu. Eu não vejo sentido nenhum em comemorar essa festa. Eu não vejo sentido. Eu não sou judeu, eu sou brasileiro. Não vejo sentido. E não há nada místico. Não, vamos comemorar a festa do Purim porque os judeus nesse dia tiveram vitória. Vamos fazer uma campanha e nesse dia todos virão vestidos a caráter. Vamos tocar o shofar. Eu não vejo sentido nenhum. Eu não vejo base bíblica para isso. Não é por causa desse dia que ninguém seria abençoado, não é? Na verdade, é um dia só para se comemorar o povo judeu. Comemorar, né? Como nós nos lembramos do dia da libertação dos escravos, como nós nos lembramos do dia de Pedro Álvares Cabral, de Cristóvão Colombo, de pessoas que tiveram presença, né, na história do Brasil. Nós lembramos, nós comemoramos. Tiradentes, né? Tem o dia de Tiradentes também no nosso calendário. Aí é outra coisa. Entende? Capítulo 10. Vamos concluir aqui. E o rei Assuero lançou um tributo sobre a terra e sobre as ilhas do mar, e todos os atos do seu poder, da sua bravura e da declaração da grandeza de Mardoqueu, a quem o rei exaltou, não estão escritos no livro das crônicas dos reis da Média e da Pérsia? Porque o judeu Mardoqueu foi o imediato ao rei Assuero, o grande entre os judeus. O imediato é o seguinte, né? Ele é o rei, depois do rei é ele, né? Abaixo do rei já está ele. Versículo 3. Porque o judeu Mardoqueu foi o imediato ao rei Assuero, e grande entre os judeus, e estimado pela multidão dos seus irmãos, buscando a riqueza do seu povo e falando da paz a toda a sua semente. Graças a Deus concluímos mais um livro. Olha como estamos avançando no nosso plano. Eu vou colocá-la no grupo. Quantos livros já lemos, quantos capítulos já lemos, para que vocês se atualizem, tá? Eu vou ver se entre hoje e amanhã eu já atualizo os PDFs também. Tem bastante PDF para colocar para vocês. São mais as visões panorâmicas, né? E amanhã a gente inicia um novo livro. Olha que maravilha, né? Que coisa boa. Concluímos então mais um livro. Coloque aí nos comentários seu agradecimento a Deus, comemore, celebre a cada avanço. A gente precisa sim comemorar e celebrar, tá bom? Exato.
Dona Silvia falou aqui do mês de dezembro também, Silvia Maria. Tem todo um significado também, que eu também tenho um vídeo explicando sobre o Natal. São 2 horas. Eu tenho um vídeo de 2 horas falando tudo sobre o Natal. Gente, um abraço de fé e de força. Deus abençoe a todos. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.